Oi, eu sou a professora Maíra Marques e estou aqui no Laboratório de Ergonomia. Eu estou há mais de 15 anos trabalhando no desenvolvimento das empresas com relação à saúde, segurança e desempenho eficiente através da ergonomia. Bom, com a nova redação da NR17 e a criação da análise ergonômica preliminar, nós estamos na torcida que a análise ergonômica generalizada vai deixar de existir. E a análise das atividades vai ser feita de forma mais aprofundada do que vinha sendo feita até então. Mas e aí? Como fazer a análise ergonômica preliminar? Essa é uma dúvida que está fervilhando no mercado. Vamos lembrar primeiro que o objetivo central da ergonomia é a melhoria das condições de trabalho. Para que isso seja feito de forma eficaz, para garantir a melhoria das condições de trabalho através do trabalho da ergonomia, é importante que a demanda seja feita da melhor forma possível, ou seja, é importante que eu centralize o meu estudo, que eu focalize o meu estudo naquilo que é realmente necessário. Como assim? Bom, toda demanda é um problema, mas nem todo problema é uma demanda. E isso sempre foi um dificultador na prática da ergonomia, encontrar a demanda ergonômica. Diante disso, os especialistas resolveram facilitar esse processo e criar um método em que ficaria mais claro a demanda da análise ergonômica do trabalho e facilitaria a gestão ergonômica no dia a dia. Esse método eles deram o nome de análise ergonômica preliminar. Isso significa que só se justifica uma análise ergonômica preliminar se ela chegar no ponto onde se encontra a demanda. Se a demanda não necessitar de um estudo mais aprofundado, de uma análise ergonômica do trabalho, as medidas de controle vão ter que ser implementadas naquele momento, ou seja, a análise ergonômica preliminar já vai gerar a gestão da ergonomia. Caso a demanda necessite de um estudo mais aprofundado e específico, parte-se para a análise ergonômica do trabalho, que já vem com um passo à frente, porque a demanda foi analisada. Significa que a demanda não possa ser reformulada? Não, ela pode ser reformulada. A qualquer momento do estudo, a demanda pode ser reformulada, mas a análise ergonômica já chega com o passo à frente. Bom, se na análise ergonômica preliminar a gente precisa chegar até o ponto da demanda, isso nos mostra que no processo de análise, de estudo do trabalho, nós vamos chegar até a hipótese de nível 1. Para chegar até a hipótese de nível 1, o primeiro passo é fazer um mapeamento do processo. O profissional de ergonomia tem que conhecer o processo. Como que ele vai conhecer o processo? Nessa figura, nesse esquema que vocês estão vendo, é um esquema rápido sobre como se fazer uma análise da demanda, que nesse caso aqui nós estaremos produzindo uma análise ergonômica preliminar. Primeiro, o contexto econômico e comercial dessa empresa, a história da empresa, as perspectivas futuras dessa empresa, a dimensão técnica da produção, a organização da produção, a organização do trabalho, as dimensões legislativas e regulamentares dessa empresa, os produtos resultantes desse processo, a análise da população trabalhadora, como que está o estado da população trabalhadora naquele momento, a geoeconomia, em que patamar essa empresa está. Então nós vamos conhecer, mapear o processo dessa empresa como um todo. Feito o mapeamento do processo, entendendo a dinâmica da empresa, as características específicas daquele setor, a gente pode fazer as observações. Nesse momento, as observações não são tão criteriosas quanto as observações feitas numa análise ergonômica do trabalho. No entanto, é importantíssimo que elas sejam feitas. As observações podem ser abertas ou com interações. Significa que eu posso conversar com o trabalhador e interagir com ele ou não. Lembrando que a cada interação há uma perda da realidade. No momento que você interage, você interrompe aquele processo de trabalho. Por isso, eu recomendo que sejam feitos os dois tipos de observação. A observação distante e a observação em que você interage. Podem ser feitas aplicações de questionários para tornar a sua análise ergonômica preliminar mais quantitativa, já que a NR17 recomenda que as análises ergonômicas preliminares podem ser
qualitativas, quantitativas ou qualitativas e quantitativas. Então, baseado nisso, você pode sim colocar dados na sua análise ergonômica preliminar. Faça aplicação de questionários estruturados, semi-estruturados ou questionários abertos. Depois você pega essas respostas, esses resultados e compila em dados numéricos, estatísticos e demonstra através de gráficos para fortalecer a hipótese que você vai chegar à hipótese de nível 1. Ainda para entender melhor a dinâmica daquela atividade, a dinâmica daquele setor, daquele trabalho, você pode fazer entrevistas com os trabalhadores, agora sim, diretamente com o trabalhador. As entrevistas podem ser abertas, estruturadas ou semi-estruturadas. Eu posso simplesmente me aproximar do trabalhador e perguntar para ele como que é feita a atividade, deixar que ele discorra livremente sobre isso. Eu posso chegar com perguntas, com itens para serem questionados e eu posso chegar com um questionário fechado para que o trabalhador responda aquelas questões previamente estabelecidas por mim. É importante ainda que se faça a análise dos documentos, através da avaliação da documentação dos setores de recursos humanos, da segurança do trabalho, do setor de saúde. Nós não teremos, claro, a necessidade ou a oportunidade neste momento de aprofundar nesses dados, mas é importantíssimo ter contato com eles para chegar à demanda correta. E ainda, para fechar a hipótese de nível 1, é importante lembrar que o essencial desse processo, dessa etapa de análise, são as verbalizações. A todo momento, tanto no primeiro contato com o trabalhador, quanto das entrevistas estruturadas, semi-estruturadas ou abertas, as verbalizações são importantíssimas. Elas podem ser simultâneas enquanto ele está fazendo a atividade dele, lembrando que com as verbalizações simultâneas você está interferindo no processo, então você vai ter que ter a capacidade de análise e discernimento, ou elas podem ser consecutivas após a execução da atividade. Nesse tipo, você não interfere no processo, no entanto, você também não está vendo o processo acontecer. Então, vocês estão vendo aí que diante de uma situação de trabalho, com essas análises que nós descrevemos aqui, a gente chega na demanda, na definição do problema. Nós realizamos então a análise ergonômica preliminar, em que a gente pode dizer se essa situação de trabalho merece um aprofundamento, merece passar por uma análise ergonômica do trabalho, ou que as medidas de controle já podem ser implantadas agora, nesse momento, ou seja, a análise ergonômica preliminar é suficiente para que a gente estabeleça as medidas de controles necessárias para essa situação de trabalho. E aí, vocês já tinham pensado nessa relação entre a análise ergonômica preliminar e a análise da demanda?